Eu garanto para vocês, nunca imaginei que aquele dia terminaria com tantas pessoas se benzendo e chorando de emoção na beira da estrada. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E tudo começou quando meu caminhão ficou sem freio, bem no meio da descida mais perigosa da Serra de Petrópolis, na BR-116. Ali eu só consegui gritar uma coisa: Jesus Cristo, me socorre! E o que veio depois? Até hoje eu fico arrepiado só de lembrar. Meu nome é Marcos Ribeiro, tenho 48 anos, sou caminhoneiro há mais de 25. Vim da Bahia, mas moro em Minas Gerais há muitos anos. Filho de lavrador com doméstica, aprendi desde pequeno que a vida só anda para frente com trabalho honesto e muita fé no coração. Se você está ouvindo esta história, se inscreva no canal e deixe nos comentários seu nome e de onde está nos acompanhando. Gosto de saber que nossa família da estrada está crescendo por todo este Brasil. Não tive estudo, mas tive vó de fé, daquelas que rezava o terço com as mãos calejadas e os olhos sempre fixos no crucifixo da parede. Minha avó Conceição me criou desde os 6 anos, depois que perdi meus pais num acidente. Ela sempre dizia: Marcos, meu neto, Jesus Cristo nunca abandona quem confia nele de verdade. Naquele dia saí bem cedo de Vitória da Conquista, carregado com frutas para o Rio de Janeiro. O destino era o Ceasa da Zona Norte. Já tinha percorrido um bom pedaço, e meu Volvo branco, que carinhosamente chamo de Sagrado Coração, estava se comportando como sempre, firme no esforço e na confiança. O trecho da BR-116, ali na Serra de Petrópolis, estava molhado, e o céu mostrava que tempestade se aproximava. Mas eu sempre inicio minhas viagens fazendo o sinal da cruz. Tenho um crucifixo grande pendurado no painel central e uma medalha de Jesus Cristo no retrovisor. Não é superstição, é fé verdadeira. Já presenciei coisa demais nessa estrada para duvidar da proteção de Jesus. Mas naquele dia, parecia que o Senhor queria me ensinar algo muito maior, e foi da forma mais assustadora possível. Quando comecei a descer a serra, logo percebi que algo estava muito errado. Apertei o pedal do freio e senti ele ir até o fundo, mole como chiclete. Tentei de novo, pisando com mais força, mas o caminhão não diminuía a velocidade. Pelo contrário, só ganhava mais rapidez. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer no volante e eu gritei do fundo da alma: Jesus Cristo, eu estou nas tuas mãos. O motor acelerado, os pneus cantando no asfalto molhado, buzinas dos carros tentando escapar da frente. Tudo virou um barulho ensurdecedor dentro da minha cabeça. Não tinha acostamento seguro, não tinha escape de emergência. Só o precipício de um lado e uma curva fechadíssima logo adiante. Era daquelas situações que a gente escuta nos relatos trágicos de outros motoristas. Mas agora estava acontecendo comigo. O velocímetro marcava quase 80 km/h, numa descida onde o máximo seguro seriam 40. Foi nesse momento exato que algo inexplicável aconteceu. O tempo pareceu ficar mais devagar. Uma luz dourada e brilhante apareceu bem no meio da pista, exatamente na entrada da curva. Era suave e quente, como um raio de sol atravessando as nuvens carregadas. E eu juro por tudo que é mais sagrado na minha vida, vi nitidamente a silhueta de Jesus Cristo ali na minha frente. Não era imaginação nem desespero. Era Ele mesmo, com os braços abertos, como na imagem do Cristo Redentor, mas ali, na estrada, me esperando. Na hora que avistei aquela luz dourada no meio da curva, não sabia se estava sonhando, morrendo ou recebendo uma visão celestial. Só sei que meus olhos se encheram de lágrimas e meu peito se acalmou, como se o tempo tivesse parado por alguns segundos preciosos. A figura de Jesus Cristo, com os braços abertos, parecia flutuar bem diante do meu caminhão. Ele não falou palavra alguma, mas a luz ao redor dele parecia dizer tudo: eu estou aqui contigo, meu filho. Foi nesse instante que o impossível aconteceu. O caminhão começou a desacelerar sozinho. O pedal do freio continuava solto, sem resposta, mas era como se uma força sobrenatural estivesse segurando o Volvo pela frente. A descida, que antes parecia um tobogã sem fim, começou a perder força, e os pneus, que já estavam fumegando, pararam de fazer barulho.
Não havia área de escape por perto, nem nada que pudesse explicar aquela frenagem misteriosa. Só Jesus e eu naquela curva impossível. E eu afirmo com toda a minha fé que foi ali que o Senhor Jesus Cristo colocou a mão sobre minha vida e sobre meu caminhão. Quando o veículo parou completamente, logo depois da curva, eu ainda estava tremendo inteiro. Comecei a soluçar como uma criança assustada. Encostei a testa no volante e chorei. Não de dor ou medo, mas de alívio, de gratidão por estar vivo, por ter sentido tão forte a presença de Jesus. Peguei o crucifixo que fica no painel e beijei com as mãos ainda suadas de tanto desespero. Agradeci em voz baixa. Senhor Jesus, foi o Senhor que me livrou. Eu sei que foi o Senhor. Alguns minutos depois, um carro pequeno encostou e de dentro saiu uma senhora com cabelos presos que me olhou espantada. Senhor, o senhor está bem? Eu vi tudo lá de trás. O caminhão ia despencar no abismo, depois parou de repente. Pensei que fosse presenciar uma tragédia. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas não conseguia encontrar palavras adequadas. Ela mesma olhou para o painel e viu o crucifixo balançando. Fez o sinal da cruz e disse com convicção: foi milagre de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Outros motoristas começaram a parar. Teve um rapaz que comentou ter visto uma luz estranha no meio da estrada, mas achou que fosse reflexo do farol de algum carro. Outro caminhoneiro disse que escutou no rádio PX que aquele trecho da BR-116 já foi cenário de muitas tragédias fatais e que era conhecido pelos acidentes graves. A palavra milagre começou a sair da boca de todo mundo, e eu, que tinha vivido aquilo na pele, só conseguia concordar emocionado. Porque não existe explicação mecânica para um caminhão de 40 toneladas sem freio parar daquele jeito na descida de uma serra. Fiquei ali mais de 2 horas, até conseguir contato com o guincho. Enquanto esperava, sentei na proteção da estrada e rezei o terço inteiro. Cada conta que passava entre meus dedos era uma lágrima de gratidão que rolava pelo rosto. Me lembrei do meu pai, que trabalhava na roça e sempre dizia: filho, homem que não reza, caminha sozinho na vida. E da minha avó Conceição, que mesmo com todas as dificuldades, nunca dormia sem fazer suas orações para Jesus Cristo. Ali sentado na beira do asfalto ainda molhado, entendi de verdade o que significava ser cuidado pelo Senhor. O guincho só chegou quando o sol já começava a se esconder atrás das montanhas. Eu ainda estava sentado ali, com as mãos sujas de graxa e o terço enrolado nos dedos. O motorista do guincho se chamava Antônio, um homem de barba grisalha e jeito sereno. Assim que parou, me cumprimentou com um sorriso tranquilo, quase como se já estivesse esperando por aquela situação. Foi livramento divino, né, irmão? Ele disse, sem que eu tivesse contado nada ainda. Fomos juntos até a oficina, num distrito perto dali chamado Miguel Pereira, não muito distante da BR-116. A viagem no guincho foi silenciosa, mas minha mente fervilhava de pensamentos. Por que eu? Por que Jesus Cristo me escolheu para receber essa graça? Eu não era um homem perfeito, já tinha cometido meus erros como qualquer pessoa, mas sempre procurei viver direito. Nunca dormia sem agradecer a Deus. Nunca entrava na boleia sem fazer o sinal da cruz. Mesmo assim, naquele dia, senti que algo muito mais profundo estava em jogo. Era como se Jesus estivesse me preparando para alguma coisa importante. Na oficina, o mecânico que veio examinar o caminhão era um rapaz experiente, dessas pessoas que conhecem motor como se fosse um livro aberto. Abriu o capô, se deitou debaixo da boleia, mexeu nas tubulações, verificou todo o sistema hidráulico. Depois de uns 30 minutos, se levantou com a testa franzida, visivelmente confuso. Seu Marcos, estou sem entender. O sistema de freio está funcionando perfeitamente. Não tem vazamento, a pressão está normal, as pastilhas estão boas, nada está frouxo. O caminhão está em perfeitas condições. Eu gelei. Tive que me apoiar na parede para não cair. Aquilo só confirmava o que eu já sabia no fundo da alma. Não foi a mecânica que me salvou, foi a mão de Jesus Cristo. Na oficina, enquanto tomava um café forte numa caneca velha e manchada, seu Antônio se sentou ao meu lado
e puxou conversa. O senhor acredita em milagre, seu Marcos? Balancei a cabeça devagar. Depois de hoje, acredito em tudo que for de Deus. Ele então me contou que já havia presenciado 3 acidentes fatais naquele mesmo trecho da BR-116. Disse que ali parecia ter alguma energia ruim, mas que eu tinha passado ileso, tinha saído vivo e sem um arranhão. Tem gente que só recebe esse tipo de proteção quando ainda tem missão importante para cumprir neste mundo. Ele falou com sabedoria. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. E se fosse isso mesmo? E se Jesus Cristo estava me dizendo que ainda havia coisas que eu precisava fazer, pessoas que eu precisava perdoar, relacionamentos que eu precisava reconstruir? Porque, para ser sincero, eu carregava muito peso além da carga do caminhão. Tinha mágoas antigas, gente da família que não falava comigo há anos por causa de orgulho. Feridas no coração que nunca cicatrizaram direito. Talvez o livramento na serra fosse também um chamado para me consertar por dentro. Porque não adianta nada só consertar o motor se o coração da gente continua quebrado e ressentido. Naquela noite, dormi no alojamento da oficina mesmo. Não consegui pregar os olhos direito. Rezei muito. Olhei para o crucifixo que sempre carrego na carteira e fiz uma promessa solene. Se eu saísse dali inteiro e voltasse para a estrada, não ia mais viver só pensando em entregar carga e ganhar dinheiro. Ia buscar sentido verdadeiro, reconciliação com as pessoas importantes da minha vida, paz de espírito. E naquele momento silencioso, dentro de mim começou uma transformação que eu nem imaginava onde ia me levar. No dia seguinte, acordei com o barulho das ferramentas e o cheiro forte de óleo diesel. O mecânico já estava debaixo do caminhão outra vez, fazendo uma última verificação completa. Levantei devagar, ainda com o corpo pesado, mas a alma leve, como se eu tivesse deixado algum fardo pesado para trás naquela curva da serra. Era como se eu tivesse acordado diferente, transformado. Não sei explicar direito, mas sentia que alguma coisa fundamental dentro de mim tinha mudado para melhor. Antes de pegar a estrada novamente, caminhei até uma capelinha pequena que ficava perto da oficina. Era simples, feita de madeira, com apenas um banco e uma imagem linda do Sagrado Coração de Jesus no altar. Entrei, fechei a porta devagar e me ajoelhei. Não pedi nada, só agradeci de coração. Ali, sozinho, conversei com Jesus como se fosse meu irmão mais velho. Senhor, o Senhor me deu uma nova chance. Eu sei disso com certeza. Agora me mostra o que fazer com ela. Senti uma paz que não experimentava há muitos anos. Uma paz que não veio de remédio nem de dinheiro, mas veio da fé verdadeira, da certeza de que eu estava sendo cuidado pelo próprio Jesus. Peguei a estrada com o caminhão funcionando como novo, mas principalmente com minha alma completamente renovada. Conforme dirigia, o silêncio da boleia virou um espelho onde eu podia ver minha vida inteira. Comecei a me lembrar de tudo. Do pai que perdi cedo e que me ensinou a trabalhar honestamente, da minha avó que me ensinou a rezar, do meu irmão Pedro, com quem não conversava há mais de 18 anos por causa de uma briga boba sobre a herança da avó. E da minha filha, a minha Priscila, aquela menina que hoje é mulher feita, que eu vi crescer só de longe por causa de uma separação dolorosa que me endureceu o coração. O volante nas minhas mãos parecia mais leve. A estrada, que antes era só trabalho e risco, agora tinha outro significado completamente diferente. Comecei a entender que talvez o livramento na BR-116 não fosse só para me manter vivo fisicamente, mas para me fazer voltar para a vida emocional que eu tinha abandonado há tanto tempo. De que adiantava cruzar o Brasil inteiro carregando frutas se eu não carregava mais amor e perdão no coração? Eu era bom como motorista, mas estava péssimo como ser humano. E não era isso que minha avó Conceição tinha sonhado para mim. Naquele trecho entre Volta Redonda e Barra Mansa, tomei uma decisão que nunca pensei que teria coragem de tomar. Parei num posto, peguei o celular e liguei para minha filha Priscila. O número ainda era o mesmo de anos atrás. Quando ela atendeu, minha voz embargou completamente. Filha, é o pai. É o Marcos. Você está bem? Do outro lado, silêncio total.
Depois, uma resposta tímida, cheia de surpresa. Estou sim, pai. Fiquei ali parado no acostamento, segurando o choro, pedindo perdão com palavras simples e sinceras. Disse que queria ver ela, que estava tentando ser uma pessoa melhor, que Jesus Cristo tinha me dado uma segunda chance. Ela não falou muito, mas também não desligou o telefone. E isso para mim já foi como um primeiro milagre pequeno, um sinal de que a reconciliação era possível. Voltei para a estrada sentindo que o perdão é como o freio que volta a funcionar depois de falhar. Quando ele está ausente, tudo sai do controle e vira desastre. Mas quando a gente conserta com amor, tudo volta a andar no ritmo certo. A BR-116, que quase foi meu fim na Serra de Petrópolis, agora se tornava o começo de um caminho completamente novo. Um caminho de reconciliação, fé renovada e mudança verdadeira. E eu tinha certeza, no fundo do meu coração, que Jesus Cristo ia continuar na boleia comigo, me guiando para onde Ele quisesse que eu chegasse. Uma semana depois daquele milagre na Serra de Petrópolis, eu estava rodando com o coração transformado e a alma em paz. Mas, como dizia minha avó Conceição, é na calma que Deus trabalha no nosso interior. E foi exatamente isso que começou a acontecer comigo, uma revolução silenciosa que mudaria não só minha vida, mas a vida de muita gente que nem imaginava. As primeiras noites depois do livramento foram as mais inquietas da minha vida. Não conseguia dormir direito. Ficava acordado na boleia, olhando para o crucifixo no painel, repassando cada segundo daquele momento sobrenatural. A imagem de Jesus Cristo com os braços abertos na minha frente não saía da minha cabeça. Comecei a rezar o terço todas as noites, coisa que não fazia desde criança. Cada Ave Maria era uma conversa com Jesus, cada Pai Nosso era um pedido de orientação. Sentia que Ele queria me ensinar alguma coisa, me preparar para alguma missão que eu ainda não entendia completamente. Durante o dia, dirigindo pelas estradas, tudo parecia diferente. A paisagem tinha mais cor, os problemas pareciam menores e, principalmente, eu olhava para outros caminhoneiros com mais carinho, como se fossem meus irmãos de verdade. Foi numa dessas reflexões que tomei a decisão mais importante desde o acidente. Era hora de ligar para minha filha Priscila e marcar um encontro presencial. Não podia mais viver só de saudade e arrependimento. Liguei para ela numa terça-feira de manhã, quando estava parado em Governador Valadares para descarregar. Filha, sou eu de novo. Queria te perguntar uma coisa. Você toparia me encontrar, pessoalmente? Silêncio do outro lado. Depois, com a voz embargada. Pai, faz 15 anos que não nos vemos. Eu sei, minha filha. E esses 15 anos me doem na alma todos os dias. Por isso preciso olhar nos seus olhos e pedir perdão como homem. Ela suspirou fundo. Onde você quer que a gente se encontre? Onde for melhor para você. Eu vou até o fim do mundo se for preciso. Marcamos num restaurante simples na saída de Governador Valadares, numa quinta-feira à tarde. Eu cheguei 1 hora adiantado, nervoso como um menino no primeiro dia de aula. Quando ela apareceu, meu coração quase parou. Priscila estava linda, uma mulher feita, com os olhos da mãe e um jeito delicado que me lembrou minha avó quando costurava a luz do lampião. Fiquei parado olhando por uns segundos, emocionado demais para reagir. Ela veio até mim devagar e me abraçou. Não foi um abraço de festa, mas também não foi frio. Foi um abraço de reconhecimento, como se a vida estivesse nos dando uma chance de começar do zero. Conversamos por quase 4 horas. Falei tudo o que estava engasgado há anos. Contei sobre o milagre na serra, sobre como Jesus Cristo tinha me mostrado que eu precisava consertar meus relacionamentos. Pedi perdão pelas ausências, pelas promessas não cumpridas por ter sido um pai distante. Ela me ouviu em silêncio, às vezes enxugando uma lágrima, às vezes sorrindo com carinho. No final, disse uma frase que me desaromou por dentro. Pai, eu sempre soube que um dia você voltaria. Sempre rezei para Jesus Cristo te trazer de volta para nossa família. Antes de nos despedirmos, tirei da carteira uma pequena cruz de madeira que eu havia comprado numa loja de artigos religiosos em Miguel Pereira, logo depois do milagre. Quero que você tenha isso, falei, colocando na mão dela. Não é para você se lembrar de mim,
É para você se lembrar de que Jesus Cristo nunca desiste dos seus filhos. Ela segurou a cruz com carinho e prometeu que a gente ia se falar toda semana a partir daquele dia. E prometeu também que quando eu estivesse na região, sempre teria um lugar para descansar. Voltei para o caminhão com uma sensação de leveza que não experimentava há décadas. A primeira reconciliação estava feita, mas Jesus ainda tinha mais surpresas guardadas para mim. Foi numa sexta-feira de manhã, parando para abastecer em Três Corações, que aconteceu outro encontro que mexeu comigo profundamente. Estava pagando o combustível quando alguém bateu no meu ombro. Marcos Ribeiro? Virei e quase não acreditei. Era meu irmão Pedro, aquele mesmo com quem não trocava palavra há mais de 18 anos por causa de uma briga sobre a herança da nossa avó. O tempo havia marcado o rosto dele, mas o sorriso era o mesmo de quando éramos crianças correndo pelo quintal da avó Conceição. Pedro, foi só o que consegui falar antes de começar a chorar. Ele também chorou. Ali mesmo, no meio do posto de gasolina, dois homens feitos se abraçaram como se fossem meninos perdidos que finalmente se encontraram. Irmão, quantas vezes eu pensei em te procurar, ele disse com a voz embargada, mas o orgulho sempre falava mais alto. Comigo foi a mesma coisa, respondi, mas agora entendo que a vida é muito curta para guardar mágoa de quem a gente ama. Sentamos numa mesa do restaurante do posto e colocamos a conversa em dia. Pedro me contou que trabalhava com gado numa fazenda ali perto, que havia se casado, e tinha 2 filhos que nem sabiam que tinham um tio caminhoneiro. Marcos, depois que a avó morreu, tudo desandou entre a gente, mas ela não ia querer isso para nós. Não ia mesmo, concordei. Vó Conceição sempre dizia que família é o que Deus nos dá de mais sagrado nesta vida. Contei para ele sobre o milagre na serra, sobre como Jesus Cristo tinha me salvado e como aquilo estava mudando minha forma de ver tudo. Pedro me ouviu com atenção e no final disse: Irmão, acho que nosso encontro aqui hoje não foi coincidência. Também tem sido difícil para mim carregar essa mágoa todos esses anos. Antes de irmos embora, Pedro me levou até a fazenda onde trabalhava. Era um lugar bonito, com muito verde e um silêncio que fazia bem para a alma. Ele me apresentou para a esposa e os filhos, e eu finalmente conheci meus sobrinhos. Tio Marcos, o mais novo, de uns 8 anos, veio correndo me abraçar como se me conhecesse a vida inteira. Naquela tarde, Pedro me mostrou um pequeno oratório que havia construído no quintal. Dentro estava uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e um papel dobrado com os nomes da nossa família. Todo dia eu rezo por nós, mesmo sem saber onde você estava, ele confessou. Rezamos juntos ali, como 2 irmãos que finalmente voltaram a ser família. E mais uma vez senti a presença de Jesus Cristo perto de nós, abençoando aquele momento de reconciliação. Saí da fazenda com o coração transbordando de alegria. 2 reconciliações em 2 semanas. Jesus realmente estava operando milagres na minha vida, não só me salvando de acidentes, mas me salvando da solidão e do ressentimento. Mas a terceira reconciliação seria a mais difícil de todas. Uma segunda-feira de manhã estava carregando em Uberlândia quando recebi uma ligação que me gelou por dentro. Era Priscila, com a voz preocupada. Pai, tenho uma notícia ruim. A mãe está internada em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas. Os médicos disseram que é problema sério no coração. Helena, fazia mais de 15 anos que eu não ouvia esse nome sem sentir um aperto no peito. Nossa separação foi brutal, cheia de palavras que machucam mais que pancada. Mas agora, sabendo que ela estava mal, só sentia culpa e preocupação. Pai, eu sei que vocês não se falam mais, mas... Ela perguntou por você. Cancelei a carga e fui direto para Belo Horizonte. Durante as 4 horas de viagem, fiquei rezando e pedindo força para Jesus Cristo. Sabia que seria um dos momentos mais difíceis da minha vida. Cheguei no hospital no final da tarde. Era um lugar grande, cheio de corredores e aquele cheiro típico de hospital que mexe com a gente. Priscila me esperava na recepção. Como ela está? Perguntei. Estável, mas os médicos disseram que é delicado. Ela fica no quarto 304. Subi as escadas com as pernas bambas.
Parei na porta do quarto, respirei fundo e entrei devagar. Helena estava deitada, pálida, conectada em vários aparelhos que apitavam baixinho. Quando me viu, começou a chorar em silêncio. "Você veio", foram as primeiras palavras dela, numa voz fraca, mas cheia de emoção. "Claro que vim", respondi, me aproximando da cama. "Como você está se sentindo?" "Melhor agora que você está aqui." Sentei na cadeira ao lado da cama e, pela primeira vez em 15 anos, segurei a mão dela. Era a mesma mão que eu havia segurado no dia do nosso casamento, só que agora marcada pelo tempo e pela doença. "Helena, eu preciso te pedir perdão." Comecei com a voz embargada. "Perdão por tudo que falei, por todas as vezes que fui duro demais, por ter abandonado nossa família." Ela apertou minha mão com a pouca força que tinha. "Eu também preciso te pedir perdão, Marcos. Eu também errei muito." Conversamos por 1 hora colocando para fora 15 anos de mágoa, ressentimento e saudade. Foi doloroso, mas foi libertador. Como se a gente estivesse limpando uma ferida antiga que finalmente podia cicatrizar. "Marcos, me conta uma coisa", ela disse. "O que te fez vir aqui? O que mudou em você?" Contei sobre o milagre na serra, sobre como Jesus Cristo tinha me salvado e como aquilo estava transformando minha vida. Falei sobre as reconciliações com Priscila e Pedro, sobre como estava aprendendo a perdoar e pedir perdão. "Sempre soube que você tinha um coração bom", ela disse sorrindo fraco. "Só precisava encontrar o caminho de volta." Antes de sair do hospital, pedi para orar por ela. Helena concordou. E ali, naquele quarto simples, rezei uma Ave Maria, pedindo para Jesus Cristo cuidar da saúde dela e abençoar nossa família. Voltei para a estrada naquela noite com a sensação de que havia cumprido uma missão muito importante. As 3 reconciliações mais necessárias da minha vida estavam feitas, com minha filha, meu irmão e minha ex-esposa. Mas Jesus Cristo ainda tinha planos maiores para mim, e eles começaram a se revelar de uma forma que eu jamais imaginei. Numa parada em Poços de Caldas, estava tomando café quando um rapaz jovem se aproximou da minha mesa. Tinha uns 25 anos, uniforme de ajudante de caminhoneiro, mas o olhar triste de quem carrega peso demais para a idade. "O senhor é o Marcos, né? O do milagre da serra?" Fiquei surpreso. "Como você sabe disso?" "Meu chefe gravou um vídeo quando o senhor estava contando para uns caminhoneiros no posto em Três Corações. Ele mandou no grupo do WhatsApp. A história mexeu comigo." Ele se sentou e começou a desabafar. Disse que se chamava Samuel, que estava passando por uma fase muito difícil, pensando até em tirar a própria vida. Havia perdido a mãe recentemente, o pai bebia demais, e ele se sentia completamente sozinho no mundo. Depois de ouvir sua história, pensei, se Jesus Cristo salvou ele, talvez possa me ajudar também. Conversei com Samuel por mais de 1 hora. Contei detalhes do milagre, falei sobre a importância da fé, sobre como Jesus Cristo nunca abandona quem confia nele. No final, tirei do bolso uma medalha do Sagrado Coração de Jesus que sempre carrego comigo. "Quero que você fique com isso", falei, colocando na mão dele. "Toda vez que se sentir perdido, segure ela e converse com Jesus. Ele vai te ouvir." Samuel saiu dali com os olhos brilhando de esperança. 2 semanas depois, ele me ligou para contar que havia conseguido um emprego melhor, que o pai tinha parado de beber e que ele havia voltado a frequentar a igreja. Seu Marcos, aquela conversa salvou minha vida, literalmente. Foi aí que entendi completamente. O milagre na serra não tinha sido só para me salvar fisicamente, tinha sido para me transformar num instrumento de Jesus Cristo, para levar esperança e fé para outras pessoas que estavam precisando. Comecei a carregar sempre comigo medalhas do Sagrado Coração, santinhos, terços pequenos. Em cada posto que parava, em cada conversa que puxava, procurava plantar uma semente de fé no coração de alguém. E os frutos começaram a aparecer rapidamente. Caminhoneiros que paravam para conversar comigo, pessoas que pediam oração, famílias que queriam conhecer a história do milagre. Uma noite,
Dormindo numa área de descanso perto de Passos, tive um sonho muito claro. Jesus Cristo apareceu para mim novamente, não como na serra, mas como um amigo sentado do meu lado na boleia. Marcos, você entendeu sua missão? Acho que sim, Senhor. O Senhor quer que eu conte para outras pessoas sobre seu amor e sua proteção. Exatamente. Cada vida que você tocar com fé vai tocar outras vidas. O milagre vai se multiplicar. Acordei daquele sonho com uma certeza absoluta. Minha vida tinha um propósito muito maior do que simplesmente transportar carga. Eu estava sendo chamado para transportar esperança, fé e o amor de Jesus Cristo para todos os cantos deste Brasil. E assim, quilômetro após quilômetro, conversa após conversa, oração após oração, comecei a viver não mais como um caminhoneiro comum, mas como um missionário da estrada, levando a boa nova de que Jesus Cristo ainda faz milagres na vida de quem acredita. 3 meses depois da reconciliação com minha família, minha vida havia se tornado uma sequência de encontros que só poderiam ser obra de Jesus Cristo. Cada viagem que fazia se transformava numa nova oportunidade de plantar fé no coração de alguém, e os frutos começaram a aparecer de uma forma que jamais imaginei. Foi numa manhã de domingo, parando para um café em Pouso Alegre, que aconteceu algo que mudaria completamente o rumo da minha missão. Um senhor de uns 60 anos se aproximou da minha mesa, visivelmente emocionado. O senhor é o Marcos, né? O caminhoneiro do Milagre da Serra? Sou sim, irmão. Por quê? Meu nome é Padre Antônio. Sou o pároco de Montes Claros. Soube da sua história através de um vídeo que está circulando nos grupos católicos do WhatsApp. Gostaria de te convidar para dar um testemunho na nossa paróquia. Fiquei sem palavras. Eu, um simples caminhoneiro, sendo convidado para falar numa igreja? Padre, o senhor tem certeza? Eu não tenho estudo, não sei falar bonito. Padre Antônio sorriu com bondade. Marcos, Jesus Cristo não escolheu doutores para serem seus apóstolos. Escolheu pescadores simples. A fé verdadeira não precisa de palavras bonitas, precisa de coração sincero. Aceite o convite. E 2 semanas depois, estava dirigindo para Montes Claros com o coração acelerado. Era a primeira vez que falaria numa igreja desde criança. A paróquia do Sagrado Coração era linda, cheia de vitrais coloridos e uma imagem majestosa de Jesus Cristo no altar-mor. Quando entrei, havia mais de 300 pessoas esperando. Famílias inteiras, idosos, jovens, crianças, todos querendo ouvir sobre o milagre. Padre Antônio me apresentou durante a missa. Irmãos, hoje temos conosco o Marcos Ribeiro, que recebeu uma graça especial de nosso Senhor Jesus Cristo na estrada. Ele vai nos contar como Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Subi ao púlpito com as pernas tremendo. Olhei para aquela multidão e respirei fundo. Pessoal, eu sou apenas um caminhoneiro simples que um dia gritou: Jesus Cristo, me socorre! E foi atendido de uma forma que jamais vou esquecer. Contei toda a história, a descida sem freio na serra, a aparição luminosa de Jesus, a parada milagrosa, as reconciliações familiares, os primeiros testemunhos. Falei com simplicidade, do jeito que sei, sem tentar impressionar ninguém. Quando terminei, a igreja estava em silêncio absoluto. Muitas pessoas choravam. Foi quando o Padre Antônio pediu para quem quisesse oração se aproximar do altar. Mais de 100 pessoas vieram à frente. Tinha gente com doença, problemas familiares, vícios, depressão. Uma por uma, impus as mãos e orei como Jesus Cristo me inspirava. A primeira foi Dona Aparecida, uma senhora de 78 anos que estava numa cadeira de rodas há 5 anos por causa de artrose severa. Quando coloquei as mãos sobre ela e pedi para Jesus curá-la, senti uma energia diferente, um calor que subia pelas minhas mãos. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que toda dor saia deste corpo agora. Senhor, restaure a mobilidade desta serva fiel. Durante a oração, Dona Aparecida começou a chorar e dizer que sentia suas pernas formigando. Quando terminei, ela pediu para tentar se levantar. Padre Antônio a ajudou e, para espanto de todos,
ela se levantou da cadeira e deu os primeiros passos em 5 anos. A igreja explodiu em aplausos e louvores. Jesus Cristo me curou, Jesus Cristo me curou, ela gritava, caminhando de um lado para outro do altar. Naquela noite, outras 5 pessoas relataram curas. Uma jovem que há meses sofria de depressão profunda disse que sentia uma paz inexplicável. Um homem com problemas no coração sentiu as dores sumirem completamente. Um casal em crise de separação se abraçou chorando, pedindo perdão um ao outro. Saí daquela igreja transformado. Não era mais só um caminhoneiro que havia recebido um milagre. Era alguém através de quem Jesus Cristo estava operando milagres na vida de outras pessoas. Padre Antônio me acompanhou até o caminhão. Marcos, você tem um dom especial. Jesus está usando você de uma forma poderosa. Padre, eu não entendo isso. Como é possível? Quando Jesus nos salva, não é só para o nosso benefício. É para que sejamos instrumentos de salvação para outros. Você foi escolhido para levar cura e esperança por onde passar. Voltei para a estrada com uma responsabilidade nova nos ombros. A partir daquela noite, comecei a receber convites de paróquias de todo o Brasil. Padres que tinham ouvido falar do testemunho. Fiéis que queriam conhecer a história do milagre. Criei um grupo no WhatsApp chamado Jesus Cristo na Estrada, que rapidamente chegou a mais de 500 caminhoneiros católicos. Toda semana organizávamos momentos de oração em diferentes postos da BR-116, sempre às 18 horas, na hora do Ângelus. Era impressionante ver 20, 30 caminhões parados num posto, com os motoristas de mãos dadas rezando o terço. Muitos clientes dos postos paravam para assistir. Alguns pediam para participar das orações. Comecei a carregar caixas de santinhos do Sagrado Coração, medalhas milagrosas, terços pequenos. Distribuía tudo gratuitamente, financiado com o dinheiro das minhas viagens. Cada objeto que entregava vinha acompanhado de uma oração e uma palavra de fé. Foi numa dessas distribuições, num posto em Juiz de Fora, que conheci a história de Valdecir, um caminhoneiro de 45 anos que estava pensando em desistir de tudo. Seu Marcos, faz 3 anos que minha esposa morreu de câncer. Desde então, eu só vivo para trabalhar. Não tenho mais vontade de nada nem razão para continuar. Conversamos por 2 horas. Contei minha história, falei sobre como Jesus Cristo tinha me dado forças para recomeçar mesmo depois de tanto sofrimento. No final, entreguei para ele uma medalha do Sagrado Coração. Valdecir, toda vez que a saudade apertar, segure esta medalha e fale com Jesus. Ele entende sua dor porque também perdeu pessoas que amava. 6 meses depois, Valdecir me ligou chorando de alegria. Havia conhecido uma viúva na igreja, estava namorando de novo e, principalmente, havia voltado a sorrir. Seu Marcos, aquela medalha me salvou da escuridão. Hoje sei que Jesus Cristo tem planos para minha vida. Histórias como essa se multiplicavam semana após semana. O grupo do WhatsApp virou uma rede de apoio onde caminhoneiros compartilhavam pedidos de oração, testemunhos de milagres, momentos de dificuldade. Criamos um sistema onde sempre que alguém estava passando por apuros na estrada, pane mecânica, doença, problema familiar, outros membros do grupo que estivessem na região iam ajudar. Era como uma família gigante espalhada pelas rodovias brasileiras. Mas foi numa terça-feira de dezembro, dirigindo pela BR-116 próximo a Teófilo Otoni, que vivi a experiência mais sobrenatural desde o milagre da Serra. Era madrugada, estrada vazia, só eu e o Volvo cortando a escuridão. De repente, vi uma luz dourada se formando no acostamento. Exatamente como naquele dia na Serra de Petrópolis. Parei o caminhão imediatamente. A luz foi se intensificando até formar novamente a silhueta de Jesus Cristo. Mas desta vez, ele não estava me salvando de um acidente. Estava vindo conversar comigo. Marcos, meu filho. A voz era suave, cheia de amor e autoridade ao mesmo tempo. Senhor, é o Senhor mesmo. Vim confirmar sua missão. Você tem feito bem o trabalho que te confiei, mas há mais pela frente. O que o Senhor quer que eu faça? Continue plantando fé onde passares, mas agora
Além de consolar, também irás curar. Além de testemunhar, também irás profetizar. O poder que sentes nas orações vai se multiplicar. Jesus se aproximou e tocou minha testa com a mão direita. Senti uma energia incrível atravessar todo o meu corpo, como se milhares de voltinhas de paz estivessem passando pelas minhas veias. A partir de hoje, quando orares por alguém com fé verdadeira, eu operarei através de ti milagres ainda maiores. Mas lembra-te sempre, não és tu que curas, sou eu. Tu és apenas instrumento. Senhor, como vou saber se estou fazendo certo? Pelos frutos conhecerás. Quando vires famílias sendo restauradas, corações sendo curados, vidas sendo transformadas, saberás que eu estou contigo. Jesus sorriu e começou a se afastar, mas antes de desaparecer completamente disse uma última coisa. Marcos, em breve serás conhecido em todo o Brasil. Usa essa notoriedade para a minha glória, nunca para a tua. Permanece humilde como o caminhoneiro simples que sempre foste. A luz se desfez e eu fiquei ali parado no acostamento, tremendo de emoção e reverência. Havia recebido uma nova unção, uma nova responsabilidade. 2 semanas depois, estava numa paróquia em Vitória, quando aconteceu o primeiro milagre realmente impressionante, desde aquela visita sobrenatural. Uma jovem de 22 anos chamada Beatriz foi levada pelos pais para receber oração. Ela estava em cadeira de rodas desde os 16 anos, vítima de um acidente que lesionou sua medula espinhal. Os médicos eram categóricos. Nunca mais andaria. Quando me aproximei dela para orar, senti aquela mesma energia que Jesus havia colocado em mim na estrada. Era como se uma corrente elétrica percorresse minhas mãos. Beatriz, você tem fé que Jesus Cristo pode te curar? Tenho sim, seu Marcos. Se ele fez milagre na sua vida, pode fazer na minha também. Impus as mãos sobre suas pernas e orei com uma autoridade que nunca havia sentido antes. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ordeno que esta medula seja restaurada agora. Senhor, faça como fizeste com o paralítico. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Durante a oração, Beatriz começou a chorar e dizer que estava sentindo suas pernas. Quando terminei, ela pediu para tentar se levantar. Com a ajuda do pai, ela se apoiou nos braços da cadeira e lentamente se colocou em pé. A igreja inteira prendeu a respiração. Então Beatriz deu o primeiro passo, depois o segundo. Depois começou a andar normalmente pelo corredor central da igreja. O grito de alegria dos pais ecoou por toda a paróquia. Mais de 400 pessoas presenciaram aquele milagre. Muitas filmaram com os celulares. Era impossível negar que Jesus Cristo havia operado algo sobrenatural. Naquela noite, 87 pessoas entregaram suas vidas a Jesus durante a missa. O pároco Padre Miguel disse que em 30 anos de sacerdócio nunca havia presenciado algo igual. Marcos, Deus está fazendo algo extraordinário através de você. Este milagre vai correr o Brasil inteiro. E correu mesmo. Os vídeos da cura de Beatriz viralizaram nas redes sociais. Em poucos dias eu estava recebendo convites de programas de televisão, rádios católicas, revistas cristãs. Meu telefone não parava de tocar. Paróquias de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, todas querendo que eu fosse dar testemunho e orar pelos fiéis. Foi quando entendi completamente a profecia de Jesus. Em breve serás conhecido em todo o Brasil. Mas junto com a notoriedade veio também a responsabilidade de permanecer humilde, de nunca esquecer que eu era apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Numa entrevista para a TV Canção Nova, o apresentador me perguntou: Marcos, como você se sente sendo chamado de o caminhoneiro dos milagres? Olha, irmão, eu sou o mesmo Marcos de sempre, um homem simples que Jesus Cristo escolheu para mostrar que ele ainda está vivo e operando no meio do povo. O importante não sou eu, é ele. Naquela noite, orando no meu caminhão depois da gravação, agradeci a Jesus por ter me mantido com os pés no chão. Sabia que o maior perigo para quem recebe dons espirituais é a vaidade, o orgulho. Senhor, que eu nunca me esqueça de que tudo vem do Senhor e para o Senhor deve voltar,
que eu continue sendo seu servo fiel até o fim. E assim, de testemunho em testemunho, de milagre em milagre, de oração em oração, minha vida foi se transformando numa missão constante de levar o amor e o poder de Jesus Cristo para todos os cantos do Brasil. O caminhoneiro que quase morreu sem freio na serra havia se tornado um missionário da estrada, provando que Jesus Cristo ainda escolhe os simples para confundir os sábios. 6 meses depois do milagre de Beatriz, minha vida havia se tornado uma missão constante que ia muito além das estradas brasileiras. O que começou como um simples testemunho numa paróquia de Montes Claros, agora se espalhava por todo o país, tocando milhares de vidas e confirmando que Jesus Cristo ainda opera maravilhas no meio do seu povo. Dom Ricardo, bispo da Diocese de Montes Claros, me chamou para uma conversa que mudaria oficialmente o rumo da minha missão. Marcos, depois de acompanhar seu trabalho e os frutos que têm surgido, decidimos oficializar seu ministério. Queremos criar o Ministério Jesus Cristo Salva na Estrada, vinculado à nossa diocese. Fiquei emocionado. Um caminhoneiro simples tendo seu trabalho reconhecido pela Igreja Católica. Dom Ricardo, eu não mereço essa honra. Marcos, não é questão de merecer, é questão de vocação. Jesus te escolheu e nós apenas reconhecemos essa escolha. O ministério foi oficializado numa missa solene na Catedral de Montes Claros, com a presença de mais de 1000 fiéis. Dom Ricardo me impôs as mãos e fez uma oração de bênção especial. Senhor Jesus Cristo, abençoe este servo fiel. Confirme nele os dons que já operaste e use-o para levar esperança a todos os cantos do Brasil. A partir daquele dia, comecei a viajar de forma mais organizada. Um grupo de voluntários se formou para me ajudar. Caminhoneiros que haviam sido tocados pelo ministério, católicos leigos de várias cidades, até alguns padres que se juntaram à missão. Roberto, um caminhoneiro de 52 anos de Juiz de Fora, se tornou meu braço direito. Havia sido curado de alcoolismo numa das orações e dedicou sua vida a ajudar o ministério. Seu Marcos, Jesus me libertou através da sua oração. Agora quero ajudar outros a receber a mesma libertação. Irmã Teresa, uma freira de 60 anos, que trabalhava com moradores de rua em Belo Horizonte, também se juntou à equipe. Ela organizava os eventos, cuidava da parte administrativa e principalmente ajudava nas orações por casos mais complexos. Marcos, em 35 anos de vida religiosa, nunca vi Jesus operar de forma tão clara através de alguém. É um privilégio trabalhar neste ministério. Nosso primeiro grande evento oficial foi na cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba. O Santuário Nacional cedeu uma área para um encontro especial com caminhoneiros de todo o Brasil. Mais de 3.000 motoristas compareceram, vindos de todos os estados. Foi impressionante ver aquela multidão de caminhões estacionados ao redor do Santuário Nacional, todos com adesivos do Jesus Cristo Salva na Estrada. Durante o evento, que durou 3 dias, presenciamos uma sequência de milagres que jamais esquecerei. No primeiro dia, orei por Sebastião, um caminhoneiro de 58 anos do Amazonas que estava com câncer de pulmão em estado avançado. Os médicos haviam dado apenas 2 meses de vida. Sebastião, você tem fé que Jesus Cristo pode te curar completamente? Tenho sim, seu Marcos. Vim aqui porque sei que o Senhor Jesus não me trouxe de tão longe para voltar do mesmo jeito. Durante a oração, senti aquela unção poderosa que Jesus havia colocado em mim. Impus as mãos sobre seu peito e orei com autoridade. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que todo câncer saia deste corpo agora. Senhor, restaure completamente a saúde do seu servo Sebastião. Sebastião começou a chorar e dizer que sentia um calor diferente no peito, como se algo estivesse sendo queimado por dentro. 3 semanas depois, os exames mostraram que o câncer havia desaparecido completamente. Os médicos disseram que era inexplicável do ponto de vista científico. No segundo dia, uma situação me marcou profundamente. Uma jovem chamada Fernanda, de 19 anos, havia sido trazida pelos pais. Estava viciada em drogas há 5 anos e havia tentado suicídio 2 vezes no último mês. Seu Marcos, nossa filha não é mais a mesma.
As drogas destruíram nossa família. Se Jesus não fizer um milagre, vamos perdê-la para sempre. Quando me aproximei de Fernanda, percebi que havia uma batalha espiritual intensa acontecendo. Ela estava agitada, agressiva, como se algo maligno a estivesse dominando. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ordeno que todo espírito de vício e destruição saia desta jovem agora. Orei com autoridade. Jesus, liberte Fernanda de todas as cadeias que a prendem. Durante a oração, ela gritou, se debateu, depois de repente ficou calma e começou a chorar como uma criança. Pai, mãe, me perdoem. Eu quero sair desta vida. Foram suas primeiras palavras depois da oração. Fernanda foi internada numa clínica cristã de recuperação e hoje, 2 anos depois, trabalha como evangelista entre jovens viciados. Já ajudou mais de 50 pessoas a se livrarem das drogas. Mas o milagre mais impressionante do encontro em Aparecida aconteceu no 3º dia e repercutiu em todo o Brasil. Um casal havia trazido o filho de 8 anos, João Pedro, que estava em coma há 3 semanas após um acidente de trânsito. Os médicos já haviam declarado morte cerebral e sugerido desligar os aparelhos. Seu Marcos, sei que parece impossível, mas tenho fé que Jesus pode ressuscitar nosso filho. A mãe disse chorando. Onde está a criança? Está no hospital em Taubaté, a 20 minutos daqui. Trouxemos uma foto dele. Olhei para a foto de João Pedro. Um menino lindo, sorridente, cheio de vida. Senti o Espírito Santo me orientando a fazer algo que nunca havia feito. Orar à distância. Vamos todos juntos orar por João Pedro agora. Jesus não está limitado por distância. 3.000 caminhoneiros se ajoelharam ali no santuário de Aparecida. Peguei a foto da criança e orei com uma fé que vinha direto do céu. Senhor Jesus Cristo, assim como ressuscitaste Lázaro, assim como curaste o filho do oficial do rei à distância, te pedimos, restaure a vida de João Pedro. Faça-o acordar do coma e voltar para os braços da família. A oração durou 20 minutos. Todos oraram em voz alta, clamando pela vida da criança. Foi um dos momentos mais poderosos que já vivi. 2 horas depois, ainda durante o evento, o celular da mãe tocou. Era o hospital. Senhora, precisa vir urgente. Seu filho acordou do coma e está pedindo pela mãe. O grito de alegria dela ecoou por todo o santuário. 3.000 pessoas choraram e louvaram a Jesus ao mesmo tempo. Era impossível negar que um milagre de ressurreição havia acontecido. A notícia correu todo o Brasil. Emissoras de televisão de todo o país mandaram equipes para a Aparecida. O caso de João Pedro virou notícia internacional, mostrando para o mundo que Jesus Cristo ainda opera milagres no século XXI. Depois daquele encontro em Aparecida, o ministério cresceu de forma exponencial. Recebíamos convites de países da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa. Católicos do mundo inteiro queriam conhecer a história do caminhoneiro brasileiro que Jesus havia escolhido para operar milagres. Mas sempre que recebia esses convites internacionais, sentia que minha missão era aqui no Brasil, nas estradas do meu país, entre o meu povo. Jesus me chamou para ser missionário das estradas brasileiras, dizia sempre. É aqui que Ele quer que eu trabalhe. 3 anos depois daquele primeiro milagre na Serra de Petrópolis, eu estava numa livraria católica em São Paulo, lançando meu livro Jesus Cristo me salvou na estrada, escrito com a ajuda de Irmã Teresa e aprovado pela Diocese de Montes Claros. Mais de 500 pessoas compareceram ao lançamento. Muitas eram pessoas que haviam sido curadas nas orações, outras eram caminhoneiros que faziam parte do ministério. Durante a sessão de autógrafos, uma mulher de uns 40 anos se aproximou chorando. Seu Marcos, meu nome é Sandra. Sou mãe da Beatriz, aquela menina que o Senhor curou da paralisia em Vitória. Claro que lembro. Como ela está? Está ótima. Formou em fisioterapia e agora trabalha numa clínica ajudando outras pessoas com deficiência. Ela sempre diz que quer retribuir o milagre que recebeu. E ela está aqui? Está sim. Beatriz apareceu atrás da mãe, radiante, caminhando normalmente. Me abraçou emocionada. Seu Marcos, aquele dia mudou minha vida para sempre.
Não só porque voltei a andar, mas porque entendi que Jesus tem um propósito para cada um de nós. E qual é o seu propósito, Beatriz? Ajudar outras pessoas a acreditarem que milagres ainda acontecem. Eu sou prova viva disso. Naquela noite, dirigindo de volta para Minas Gerais, parei no mesmo posto em Três Corações, onde havia reencontrado meu irmão Pedro anos atrás. Ele estava me esperando com a família inteira. Marcos, estou orgulhoso do homem que você se tornou. Vó Conceição estaria radiante vendo tudo isso. Pedro, tudo começou quando Jesus me ensinou a perdoar e pedir perdão. Se eu não tivesse me reconciliado com você, com Priscila, com Helena, talvez não tivesse recebido essa unção especial. Rezamos juntos ali, como fazíamos sempre que nos encontrávamos. Meus sobrinhos, agora adolescentes, pediam sempre para eu contar a história do milagre na serra. Nunca se cansavam de ouvir. No dia seguinte, estava passando exatamente pelo local onde tudo começou. A Serra de Petrópolis, aquela curva onde Jesus Cristo havia aparecido para me salvar. Parei o caminhão no mesmo lugar, desci e me ajoelhei na beira da estrada. 3 anos depois, voltei àquele ponto como um homem completamente transformado. Senhor Jesus, quando o Senhor me salvou aqui, eu era só um caminhoneiro revoltado, cheio de mágoas, vivendo sem propósito. Hoje sou seu servo, seu instrumento, levando esperança para milhares de pessoas. Fiquei ali 1 hora, agradecendo por tudo, pelas reconciliações, pelos milagres, pelas vidas transformadas, pelo ministério, pelo livro, mas principalmente por ter aprendido que o amor de Jesus é maior que qualquer problema. Quando me levantei para voltar ao caminhão, vi um carro parado no acostamento com uma família em dificuldades. O motor havia pifado e eles estavam com uma criança pequena no carro. Me aproximei para ajudar. Era uma família simples, visivelmente preocupada. Posso ajudar em alguma coisa? O pai, um homem de uns 35 anos, me olhou com alívio. O carro parou do nada. Estamos voltando do hospital onde minha filha fez cirurgia. Não temos dinheiro para guincho. Olhei para o motor. Era problema simples, cabo solto. Consertei em 5 minutos. Muito obrigado, Senhor. Como posso retribuir? Tirei do bolso uma medalha do Sagrado Coração de Jesus e entreguei para ele. Não precisa retribuir nada. Só quero que saiba que Jesus Cristo ama você e sua família. O senhor é religioso? Sou católico. E você? Também, mas faz tempo que não vou à missa. Com os problemas da minha filha, meio que perdi a fé. Contei rapidamente minha história, falei sobre o milagre, sobre como Jesus transforma vidas. No final, orei pela família ali mesmo, na beira da estrada. Senhor Jesus, abençoe esta família. Cuide da saúde da menina. Prospere este homem no trabalho. Fortaleça a fé deles. Quando terminei a oração, o homem estava chorando. Senhor, o Senhor apareceu como um anjo na nossa vida hoje. Prometo que vou voltar para a igreja com minha família. Voltei para o caminhão com o coração transbordando. Era isso que Jesus queria, que eu continuasse sendo instrumento de esperança, mesmo nos encontros mais simples. Hoje, quando olho para trás e vejo toda a jornada desde aquela curva na Serra de Petrópolis, fico impressionado com os planos de Deus. O que parecia ser meu fim se tornou meu verdadeiro começo. O ministério Jesus Cristo Salva na Estrada hoje tem representantes em todos os estados do Brasil. São mais de 5.000 caminhoneiros católicos unidos pela fé, levando esperança para os 4 cantos do país. Nosso grupo no WhatsApp tem mais de 2.000 participantes. Toda semana são relatados novos milagres, novas conversões, novas famílias restauradas através dos testemunhos e orações. Minha filha Priscila hoje trabalha comigo, cuidando da parte administrativa do ministério. Meu irmão Pedro virou coordenador regional em Três Corações. Até Helena, minha ex-esposa, participa das atividades, mesmo com limitações de saúde. Marcos, ela me disse numa das últimas conversas, nunca imaginei que aquele homem teimoso que se separou de mim se tornaria um instrumento de Deus tão poderoso. Helena, foi preciso Jesus me quebrar para me reconstruir. E parte dessa reconstrução
foi aprender a perdoar e ser perdoado. Mas sabe qual é a parte mais incrível de toda essa história? É que ela ainda está acontecendo. Cada dia que pego a estrada é uma nova oportunidade de ser usado por Jesus Cristo. Semana passada estava num posto em Feira de Santana, quando um jovem caminhoneiro se aproximou desesperado. Seu Marcos, ouvi falar do senhor. Estou pensando em desistir de tudo. Minha vida virou um caos. Sentamos, conversamos, orei por ele, entreguei uma medalha do Sagrado Coração e disse: Jesus tem planos para sua vida. Não desista agora. Ontem ele me ligou chorando de alegria. Conseguiu um contrato fixo, se reconciliou com a família, voltou para a igreja. Seu Marcos, aquela conversa salvou minha vida. Como posso retribuir? Fazendo a mesma coisa que fiz, ajudando outros que estão passando pelo que você passou. E assim, o milagre se multiplica. Cada vida transformada se torna instrumento para transformar outras vidas. Cada pessoa curada se torna curador de outras pessoas. Eu, Marcos Ribeiro, que quase morri sem freio na BR-116, hoje sei que Jesus Cristo me salvou naquela curva não só para me dar mais tempo de vida, mas para me dar uma vida com propósito eterno. Se você chegou até aqui nesta história, saiba que não foi por acaso. Talvez Jesus esteja querendo falar com seu coração através do meu testemunho. Não importa qual seja a sua situação hoje, doença, problema financeiro, família destroçada, vício, depressão, Jesus Cristo ainda faz milagres. Ele ainda aparece nas curvas impossíveis da nossa vida para nos salvar. Grite por Ele como eu gritei naquela serra. Confie nele como eu aprendi a confiar. E você vai descobrir, como eu descobri, que não existe situação difícil demais para o poder de Jesus Cristo. Muito obrigado por ter acompanhado esta jornada incrível comigo. Se esta história tocou sua alma, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o poder transformador de Jesus Cristo. Escreva nos comentários de onde você está nos ouvindo e conte se já viveu algum milagre na sua vida. Gosto de saber que nossa família de fé está crescendo por todo este Brasil abençoado. Que Jesus Cristo abençoe sua vida, que Ele caminhe sempre ao seu lado na estrada e que você seja instrumento de milagres onde quer que vá. Um abraço do tamanho do amor de Cristo e até nossa próxima história de fé que vai tocar seu coração. Fique com Deus e lembre-se sempre: Jesus Cristo ainda salva na estrada da vida.